97. Central de Rádio e Notícias. Operando em amplitude modulada na frequência de 1420 kHz. Esta é a CRM Itatiba, São Paulo. A partir de agora, aqui na sua CRM, o programa Papo com o Terapeuta. Apresentação, Henrique Lima. Certo dia, chegou na cidade um circo. Um menino da vila, então, pediu que seus pais o levassem para conhecer tamanha façanha, já que ele nunca tinha ido ao circo. Assim sendo, quando ele saiu da escola, seus pais o levaram ao pequeno circo. Notou no mesmo momento que haviam vários animais e malabaristas, sem contar nos palhaços. Durante o espetáculo, o menino ficou apaixonado por tudo que estava vendo. Ficou fascinado com a doçura que o leão apresentava. O elefante, muito bonzinho, ficava em pé em apenas 2 patas. Tudo para que o espetáculo fosse impecável. Ao final, ainda encantado com tudo que acabara de ver, o menino decidiu ir até os bastidores. Ele queria parabenizar cada um dos personagens e ver mais de perto os animais que tanto cativou. Passeando de um lado para o outro, notou que todos os animais estavam nas jaulas, menos o elefante. O elefante estava amarrado por uma corda fincada ao chão, num pedaço de madeira. Ele não se movia, nem fazia força para sair dali. Ele estava pacientemente parado, esperando algum comando. A imagem do elefante preso a um pedaço de madeira no chão mexeu com o menino, tanto que não dormiu à noite, tentando entender o porquê. No outro dia de manhã, perguntou aos seus pais o motivo do elefante estar amarrado a um pedaço de pau no chão. Seus pais disseram que era para que ele não fugisse. Parece que ninguém mais se dava conta do que ele via. Um elefante daquele tamanho sendo contido por um pedacinho tão pequeno de madeira. O que o menino descobriu naquele momento é que, embora o elefante estivesse livre, ele permanecia preso de alguma forma. Inquieto, na escola, levou sua problemática para a professora, que então respondeu: ele não foge porque foi treinado. Então, naquele momento, ele compreendeu que, embora ele fosse grande hoje, um dia ele já foi muito pequeno e já tentou se livrar daquilo. Com o tempo, acabou aceitando sua condição e hoje não lutava mais contra isso, muito embora conseguisse vencer. Muito boa tarde, eu sou Henrique Lima, sou hipnoterapeuta e você está no programa Papo com o Terapeuta. Lembrando que o Papo com o Terapeuta é um oferecimento da Clínica Aliata Saúde e Vida, um espaço de coworking para médicos e profissionais de saúde com uma moderna estrutura de salas. Conta também com estacionamento próprio, acessibilidade e ainda um auditório com sala multimídia para palestras, cursos, eventos e workshops. O telefone da Aliata é 4524-4050. Oferecimento também da Henrique Lima Hipnoterapia. Tratamentos para ansiedade, fobias, depressão, vícios, compulsão alimentar, entre outros problemas de fundo emocional. Contato por WhatsApp e telefone 96397-6093. Muito boa tarde mais uma vez. Hoje é um programa muito especial. Hoje, o tema do programa é como o que você diz pode afetar o futuro do seu filho. É um programa especial porque eu quero mostrar que tudo que nós dissemos às crianças, tudo que hoje a gente pode falar para os nossos filhos ou para aquelas crianças que têm contato com a gente, o quanto isso pode impactar na vida dela. Primeiro, para começar, eu quero deixar bem claro que a intenção desse programa não é ensinar como você deve educar seu filho. De maneira nenhuma, não é essa a intenção. E gostaria de deixar isso bem claro. A intenção é, com base no meu conhecimento, de como a mente trabalha, com base em toda a minha experiência com hipnoterapia clínica, tudo que eu vejo no dia a dia, no meu consultório, a intenção é mostrar o quanto o que nós dissemos pode ter um impacto lá no futuro e como isso é absorvido pelas crianças.
Só isso, utilizar essa minha experiência para que de alguma forma nos façamos pensar e nos preparar para como a gente pode falar com as crianças. Muitos pais, lógico que nenhum pai, nenhuma mãe acorda e pensa: o que eu posso fazer hoje para prejudicar meu filho e para limitar o seu potencial? Talvez mesmo afastá-lo da aprendizagem. Com certeza nenhum pai, nenhuma mãe pensa assim. E se caso pense, procure ajuda, porque isso não é natural. O natural de um pai, o natural de uma mãe é querer sempre o melhor para o filho. Com certeza todos pensam: eu faria qualquer coisa, daria tudo para que meus filhos sejam felizes, sejam bem-sucedidos. Mas, mesmo com essa boa intenção, muitas vezes o que falamos pode causar o efeito contrário a isso. Pegando um exemplo de dois gêmeos que nasceram no mesmo dia, dois gêmeos que têm a mesma família, que são criados no mesmo ambiente, talvez tenha até toda a mesma carga genética. Eles crescem tendo as mesmas experiências, tendo passado pela mesma escola, tendo os mesmos amigos, e quando eles crescem, quando eles viram adultos, eles podem ser pessoas completamente diferentes. O que eu quero dizer com isso é que, lógico, o que falamos para as crianças tem um peso muito grande, mas a diferença é como essa criança vai perceber aquilo que nós estamos falando, aquilo que está acontecendo em volta dela. Isso é o que realmente vai fazer diferença. Muitas pessoas, quando eu falo esse tema, quando eu dou esses exemplos que eu vou dar hoje, ficam preocupadas. O que eu vou falar para o meu filho? Eu já falei isso, já fiz aquilo. Mas sempre nós vamos fazer alguma coisa que vai impactar na vida da criança, seja ela boa, seja ela ruim. Nós não temos esse controle. Não temos o controle da percepção que a criança vai ter. Mas nós temos sim o controle do que nós vamos falar, daquilo que nós podemos controlar. Ou seja, tudo que eu falo para as crianças, eu consigo de uma forma filtrar, para que seja de uma forma mais positiva para ela no futuro. Lógico que muitas vezes nós explodimos, falamos sem pensar, mas é justamente isso que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar para que de uma forma inteligente, de uma forma direcionada, nós consigamos passar o melhor para a criança. Então, esse programa vai ser justamente para isso, para explicar como nós podemos tomar cuidado no dia a dia, do que falar, do que evitar de falar para essas crianças, e como isso impacta na vida dela lá no futuro. Então, nesse programa eu vou iniciar falando sobre como a mente da criança funciona, o que diferencia a mente da criança da mente de um adulto. Fala também sobre dois tipos de mentalidade, a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, como nós podemos direcionar isso para as crianças. O ideal é a gente ter uma mentalidade, criar nas crianças uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa. Eu vou explicar sobre isso. Vou dar alguns exemplos de frases comuns que são ditas e o que isso pode causar, e as melhores formas de dizer para que a criança consiga ter uma percepção melhor daquilo que está sendo dito. E no último bloco eu vou ensinar uma técnica muito efetiva, que funciona muito bem, principalmente para crianças de 0 até 4, 5 anos, funciona muito bem. É uma técnica chamada Sleep Talk, que é uma técnica que quando a criança começa a dormir, a gente consegue alterar comportamentos dela de uma forma positiva. Então, no fim do terceiro bloco, eu vou ensinar essa técnica. Queria aproveitar também, dar um recado para os ouvintes. Quem quiser mandar perguntas, mandar sugestão de programas também, pode mandar pelo nosso WhatsApp aqui da rádio, número 97228 3052, 97228 3052. Se tiverem perguntas, no final no terceiro bloco eu vou responder essas perguntas, e a sua participação é muito importante.
Também pelo telefone da rádio 4524-0003, 4524-0003. Então, para começar, eu vou falar um pouco qual a diferença principal da mente da criança da mente para o adulto. E essa diferença, ela basicamente é a criança em torno de 0, mesmo a criança que ainda não sabe falar, a criança que não sabe se expressar, ela ainda entende e absorve tudo o que está acontecendo em volta dela. Inclusive, a criança, quando está na barriga da mãe, quando ela nem nasceu ainda, ela sente exatamente tudo que a mãe está sentindo, ela sente tudo que está em volta, tudo que envolve a mãe. Então, tudo que acontece com uma mãe que está grávida, aquela criança absorve e sente aquilo também. E até por volta dos 6, 7 anos, alguns estudos dizem até por volta dos 11. Mas na minha experiência, o que eu vi mais é por volta dos 6, 7 anos. Até essa idade, a mente da criança, ela está aberta. O que eu quero dizer com isso? A mente profunda da criança, ela não tem o que chamamos de fator crítico. Ou seja, nessa idade, até essa idade, tudo que essa criança recebe de estímulo externo é como se entrasse diretamente na mente dela, diretamente na programação dela, sem qualquer filtro, sem qualquer filtro realmente. O que eu quero dizer com isso? Se a gente chegar para uma criança, sei lá, de 2 anos, por exemplo, virar para ela e falar: olha, criança, tem um monstro embaixo da sua cama. Essa criança, ainda mais se for uma figura de autoridade perante ela, essa criança pode, com certeza, acreditar que realmente existe um monstro embaixo da cama dela. Ela pode até, em alguns casos, ver aquele monstro, porque a imaginação dela, ela ainda não diferencia o que é imaginário e o que é real. Então, tudo que nós dizemos para essa criança, ela pode realmente acreditar naquilo, ela pode imaginar aquilo como sendo real, porque não existe aquele filtro. A criança está num processo de aprendizagem, ela não sabe o que é real, o que não é real, e a partir daí isso começa a gerar uma aprendizagem na mente dela. Logicamente, em algum momento essa criança vai saber que monstros não existem, mas de alguma forma houve uma aprendizagem lá, houve um momento em que essa criança aprendeu que o monstro estava embaixo da cama dela e que aquilo era perigoso. Então, para a mente dela proteger, isso é uma função padrão da nossa mente, a principal função dela é nos proteger, ela pode ter iniciado uma programação de que monstros são perigosos e de que monstros ficam embaixo da cama. E lá no futuro, mesmo ela sabendo, na adolescência, na idade adulta, mesmo ela sabendo que monstros não existem, mesmo ela sabendo que não tem monstro embaixo da cama dela, pode ter sido gerado com base nessa programação que foi gerada de medo. Ela pode ter medo hoje de barata, ou ela pode ter medo de fazer uma prova na escola, ela pode ter medo de enfrentar o trabalho, tudo porque isso foi implantado lá atrás. Parece, pra gente hoje não tem muita lógica se a gente pensar com a mente racional, mas a mente subconsciente, a mente mais profunda, aquela mente onde está toda a nossa programação, ela trabalha de forma metafórica, ela trabalha de forma literal. Então, para a mente profunda, para aquela criança de 2 anos com medo, que ainda está na nossa mente, ela ainda tem medo. E durante a vida, quando esse medo, ou qualquer medo que é parecido com aquilo é reforçado, gera um problema em algum dia na vida dela. Pode vir a gerar um problema na vida dela. Como eu disse, uma fobia, uma ansiedade, um medo de enfrentar o trabalho. E outra questão muito importante, esses exemplos que eu estou dando, não é uma regra, tá? Essa percepção do que é, do que não é, varia de pessoa para pessoa. Foi o exemplo que eu dei dos gêmeos, lá no começo do programa, que 2 pessoas com as mesmas experiências, que passaram por tudo, mesmo tendo os mesmos genes, podem ter percepções diferentes de cada coisa. Esses 2 gêmeos desse exemplo podem, um ser uma pessoa de extremo sucesso e outra pessoa fracassada.
uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, porque a percepção delas foi diferente. Então, deixa isso bem claro também. Esses exemplos são realmente exemplos de como a mente pode adaptar uma coisa ou outra diferente de mente para mente. Ok? Então, eu queria começar falando agora outra coisa muito importante da mente, dessa mente subconsciente, dessa mente mais profunda, que é onde está a nossa programação. Essa mente, ela não julga. Para ela, não interessa. Na verdade, ela não sabe o que é bom, o que é ruim, o que faz bem, o que faz mal, porque simplesmente ela não julga. Ela vai trabalhar com os estímulos que ela recebe. Então, se essa mente recebe muitos estímulos, o que nós consideramos bons, simplesmente ela vai começar a padronizar aquilo. Se ela recebe coisas que nós consideramos ruins, da mesma forma ela vai padronizar aquilo. Então, pegando um exemplo bem simples de que o monstro está embaixo da cama, ela não vai julgar se aquele monstro existe ou não existe. Se aquilo entrou na mente mais profunda, ela vai tomar uma decisão do que vai fazer com aquilo. Se ela perceber que aquilo é algo perigoso, pela principal função dela, que é de autoproteção, ela vai começar a gerar uma programação para proteger a pessoa daquilo. Simples assim. Da mesma forma, se ela recebe estímulos que nós consideramos como positivos para a vida daquela pessoa, ela também vai gerar uma programação para aquilo. Então, agora, eu queria dar alguns exemplos de frases. Exemplo de frases que normalmente nós falamos para as crianças. Tá? Frases, por exemplo, como: se você não se comportar, Deus vai te castigar. Ou uma coisa que é muito normal na nossa cultura é ouvir que dinheiro é sujo, que ganhar dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, que apenas os pobres são pessoas honestas, que quem é rico é corrupto. Esse tipo de frase é muito comum nós ouvirmos, nós repetirmos e até falarmos para as crianças. Outro tipo de frase é: coma tudo, senão a mamãe, senão o papai vai ficar triste. Se você não comer tudo, o papai vai ficar triste. Se você não comer tudo, a mamãe vai ficar triste. E outro tipo de frase de comparação, que é, por exemplo: olha como seu irmão é bonzinho, olha como seu irmão é inteligente, seu irmão não faz essa pirraça que você está fazendo. Agora, pegando cada uma dessas frases e analisando, pegando a primeira: se você não se comportar, Deus vai te castigar. Isso gera na criança um sentimento de culpa, porque se ela não se comportar, Deus vai me castigar. Então começa a gerar um sentimento de culpa nela. Ela percebe que ela não se comportando, Deus vai ficar bravo com ela, e isso envolvendo muito religião. No futuro, essa pessoa pode se sentir culpada, ela pode não conseguir fazer as coisas que ela quer, porque sempre vai ter esse sentimento de culpa carregando com ela. Pegando agora o exemplo de dinheiro, quando a criança ouve dinheiro é sujo, que ter dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore. Isso começa uma programação dentro dela, começa uma programação na mente subconsciente dela em que dinheiro é sujo, dinheiro não é bom, que dinheiro é difícil, só que pessoas ricas são corruptas. O que a mente subconsciente, aquela mente que não julga, vai começar a fazer? Vai começar a fazer uma programação de proteção contra o dinheiro, porque simplesmente essa criança, essa mente não julga. A partir desse momento, quando essa pessoa estiver adulta e essa programação foi repetida por muito tempo na vida dela, e ela tem essa programação: dinheiro é sujo, dinheiro não é bom, na hora que essa pessoa recebe dinheiro, que ela recebe o primeiro pagamento dela, a primeira coisa que ela vai fazer é se livrar desse dinheiro, porque a mente subconsciente vai dar essa ordem: se livra disso porque isso é sujo, porque isso faz mal, e você não quer ser corrupto. E a mente dá a ordem e a mente consciente vai justificar aquele ato de se livrar do dinheiro. Eu vou continuar depois do intervalo. E fiquem aí, se tiverem dúvidas, mandem pra gente no WhatsApp 972283052. Voltamos daqui a pouco. Quanto tempo?
saúde, Quanto tempo, mais ou menos? segurança do trabalho e muito mais o dia todo. É aqui na CRM 1420 kHz. Também de Henrique Lima, hipnoterapia, tratamentos para ansiedade, fobias, depressão, vícios, compulsão alimentar, entre outros problemas de fundo emocional. Contato por WhatsApp e telefone, número 96397 6093. O Papo com o Terapeuta também é transmitido ao vivo pelo Facebook, na minha página do Facebook, Henrique Lima Hipnose. E aproveitar e mandar um abraço para a Rose e para Marilice, que estão acompanhando com a gente ao vivo lá no Facebook. Queria aproveitar também e mandar um beijo para algumas crianças, para o Henrico, que é aniversário dele, para a Clarinha e para o Davi. Então, retomando, eu estava falando de algumas frases que normalmente nós, em alguns momentos, falamos para as crianças a fim de incentivá-las a fazer alguma coisa, ou mesmo, sempre nós estamos pensando no bem, mas em alguns momentos pode ser que essa frase pode ter um impacto na vida futura dela, porque lembrando, a mente subconsciente, lá onde nós somos programados, é uma mente literal. Então, eu estava dando um exemplo de crianças, falando de dinheiro com crianças. Acontece muito, por exemplo, da criança estar com algum dinheiro na mão, moeda, e a criança coloca esse dinheiro ou a moeda na boca, e a mãe fala, dinheiro é sujo, tira isso da boca. Então isso é muito comum, e o que causa no final no crescimento dessa criança, se ele absorveu aquela mentalidade de que dinheiro é sujo. Na fase adulta, ele simplesmente, quando pegar dinheiro, vai vir a ordem, se livra disso, e ele nem sabe porque ele está acabando com o dinheiro, porque ele está acabando com o salário dele, com algo que talvez ele nem precise. Mas isso acontece porque a ordem veio lá daquela programação que entendeu que dinheiro é sujo. Outro exemplo que eu dei foi quando a criança não quer comer e o pai, a mãe diz para ela que se ela não comer, eles vão ficar tristes. Como eu disse, a mente subconsciente, onde está a nossa programação, ela é literal. A mente vai entender que se realmente ela não comer, eles vão ficar realmente tristes, né? E durante o crescimento dessa criança, vou pegar um exemplo que realmente aconteceu na clínica, tá? Tinha uma pessoa que me procurou porque ela tinha compulsão alimentar. E, assim, 99% dos casos a pessoa não sabe qual foi a raiz desse problema, a raiz da compulsão. E foi justamente isso, quando nós conseguimos identificar a raiz do problema, através da hipnose, através dos processos de hipnoterapia, nós identificamos que quando ela tinha por volta de 4 anos, ela ouviu justamente essa frase da mãe, falando para ela comer, senão ela ia ficar triste. Durante a adolescência, até então ela não tinha esse problema, mas essa programação tinha ficado na mente da criança, né? Que para a mãe ficar feliz, lembrando que a mente é literal, para a mãe ficar feliz, aquela pessoa tinha que comer. Na adolescência dessa pessoa, a mãe teve uma doença e teve uma morte muito rápida, né? O que essa pessoa aprendeu? O que aquela criança lá atrás de 4 anos aprendeu? Que para a mãe ficar feliz, ela tinha que comer. E depois que a mãe faleceu, ela sentia muita falta da mãe. E inconscientemente, o que ela fazia para suprir essa falta da mãe, para suprir essa necessidade de fazer a mãe feliz? Ela começou a comer compulsivamente, porque para a mente dela, o comer deixava a mãe feliz. E de uma forma indireta supria a necessidade da mãe. Então, lembrando, mais uma vez, eu vou falar isso muitas vezes, a mente é literal, a mente subconsciente é literal. Pegando esse gancho, eu comentei que ia falar qual a diferença da mente da criança de até 7 anos para a mente de um pré-adolescente, de um adolescente, mesmo de um adulto. Nessa idade, nessa faixa de idade, por volta dos 8 anos, a criança começa a desenvolver o fator crítico dela,
que eu quero dizer com isso? Ela consegue realmente identificar o que é real e o que não é real. Ela consegue, ela começa a diferenciar pela parte consciente o que realmente é verdade, o que não é verdade, e isso passa a ser criado um filtro, que é o que chamamos de fator crítico. Então, se você falar para uma criança de 8 anos que tem um monstro embaixo da cama, ela vai rir da sua cara, ela sabe que monstros não existem. E simplesmente isso não vai entrar na programação dela. Então, é aí que está a diferença para uma criança de até 7 anos. O que a gente fala entra na mente dela e é programado. Então, eu fiquei devendo essa informação. Um outro exemplo é a parte de comparação. Tá? Quando comparamos uma criança com outra. Por exemplo, olha seu irmão como é bonzinho, olha seu irmão como é inteligente, olha como seu irmão não faz pirraça. As comparações são terríveis para as crianças. Porque elas começam a ser implantado na mente dela que ela não é tão boa quanto aquela criança, quanto aquela outra criança que ela está sendo comparada. Tá? E isso passa para ela, o que vai acontecer no futuro para essa criança? Ela vai parar de tentar, talvez, competir, ou vai parar de tentar se melhorar, porque ela nunca vai alcançar aquela expectativa. Né? Ela passa a se frustrar muito mais, e ela passa a aceitar que ela é menos do que outras pessoas. Né? Isso é péssimo para a autoestima dela, é péssimo para a aprendizagem, porque no futuro, quando ela tiver em idade escolar, ou mesmo isso estoura muito, explode muito no vestibular, quando ela começa a sofrer muita pressão, mesmo que os pais não façam pressão, mas naquele momento aquilo volta, aquela comparação de quando ela é criança, que está programado na mente dela, aquilo passa a voltar e explode como ansiedade, porque ela acha que ela não vai conseguir passar, porque os outros são melhores que ela. E ela passa a aceitar isso como verdade absoluta. Da mesma forma, do exemplo do dinheiro. Ela simplesmente se livra do dinheiro. E nesse exemplo da aprendizagem, do vestibular, ela passa a aceitar que ela é inferior aos outros. E ela não consegue se esforçar, simplesmente ela não consegue. Porque na programação dela está escrito, está programado, está gravado que ela é inferior. E ela passa a não se esforçar. E não é uma coisa consciente. Quando eu digo que ela passa a não se esforçar, por mais que ela estude, por mais que ela faça tudo que ela pode, a própria mente subconsciente dela, onde está a nossa programação, vai começar a boicotar. Acontece muito também, eu trabalho muito no meu consultório com pessoas que estão em época de vestibular, e elas estudam por um ano, elas sabem toda a matéria, e chega no vestibular, essa pessoa simplesmente dá um branco. Ou mesmo em provas importantes da escola. Dá um branco, ela não consegue, ela fica nervosa, fica suando, ela vai fazer a prova, ela treme, e ela simplesmente não consegue bem. Por que isso acontece? É literalmente a mente bloqueando. É a mente boicotando aquela pessoa. Porque ela não pode ser melhor que outras pessoas. Que está na programação dela que ela é inferior. Então ela não pode, por mais que ela saiba a matéria, no momento que ela precisa, a mente vai bloquear aquilo. Porque a mente aprendeu daquela forma. A mente não julga, lembra? A mente não julga. Se aquilo entrou e ela considerou aquilo uma programação, hoje ela vai executar aquela programação. Simples assim. Esses exemplos que eu dei foram de frases, vamos falar assim, de críticas. Né? Tem um perigo também nas frases de incentivo. Para entrar nesse tema, eu gostaria de falar sobre um livro. Aproveito para indicar esse livro para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem crianças na família. Um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Para quem está assistindo para a gente aqui pelo Facebook, eu estou mostrando esse livro. E é um livro sensacional, é da PhD Carol S. Dweck. É um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. A autora, ela divide o que ela chama de mindset, que a gente pode chamar de programação, pode chamar de mentalidade, no mindset fixo ou no mindset de crescimento. Qual que é a diferença desses dois mindsets?
O mindset fixo é quando a gente começa a criar na criança uma mentalidade fixa, algo que é imutável, algo que não pode ser mudado. Por exemplo, você vai ter sucesso ou você vai fracassar? Só tem duas opções, né? Farei papel de tolo ou me mostrarei inteligente? Serei aceito ou serei rejeitado? Vou me sentir vencedor ou derrotado? É a mentalidade 8 ou 80. É a mentalidade é ou não é. Diferente de uma outra mentalidade que ela identificou, que é a mentalidade de crescimento. É a mentalidade que se baseia na crença de que você é capaz de cultivar talvez suas qualidades básicas por meio do seu próprio esforço. Cada um é capaz de se modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência. O que eu quero dizer com isso? O mindset, vou dar alguns exemplos agora para exemplificar e pegar o gancho lá das frases de incentivo. Muitas vezes a gente chega para uma criança e fala: nossa, como você é inteligente, você é muito inteligente. Isso é o que ela chama de mindset fixo. A partir do momento em que você fala para uma criança que ela é inteligente e que isso é programado, muitas vezes nós achamos que isso pode ser bom, mas muitas vezes não é bom. Porque se a mente da criança aceita e gera uma programação de que ela é inteligente, lá quando ela chegar na época de estudar, né, ela não vai querer estudar, porque ela já é inteligente. Se ela é inteligente, por que ela vai estudar? Se ela é inteligente, por que ela precisa fazer prova? Por que ela vai se esforçar? Ela não precisa. Na programação dela, lá na mente subconsciente, que é o que diz o que ela é, está escrito, está programado que ela é inteligente. Ela não precisa se esforçar. Diferentemente, se você mudar um simples conceito na frase, uma simples palavra na frase, se você falar da seguinte forma: a cada dia você fica mais inteligente, ou mesmo quanto mais você estuda, mais você fica inteligente. Esse é o mindset de crescimento. Essa é a forma de falar com a criança que vai fazer toda a diferença na vida dela. Porque o que vai estar programado lá na mente subconsciente dela, lá na programação dela, vai estar programado que quanto mais ela se esforçar, mais ela vai ficar inteligente. De maneira nenhuma você está limitando aquela criança, falando que ela é inteligente, por exemplo, e limitando, literalmente essa palavra, limitando ela para o crescimento dela, né? Então é uma coisa muito importante para observar, né? Vou pegar um outro exemplo aqui. Até vou pegar um exemplo real, que foi conversando com um amigo meu, e é justamente isso. Ele me falou que sempre que ele foi criança, ele sempre ouviu isso dos pais, dos professores, que ele era inteligente. Quando ele chegou na época de faculdade, simplesmente ele não estudava. Ele prestava muita atenção na aula, isso gerava para ele um esforço muito grande, mas ele não estudava. Hoje, conscientemente, ele sabe que se ele tivesse estudado, tudo ia ser muito mais fácil. Tudo seria mais simples, mais tranquilo, mas ele tinha essa dificuldade de estudar. E conversando com ele, identificamos que justamente era por causa desse mindset fixo. E hoje ele consegue mudar isso. Ele consegue realmente saber que, ele pensando que quanto mais ele estuda, mais inteligente ele fica. Isso facilita muitas coisas para ele. Outros exemplos de como a gente pode utilizar frases. Por exemplo, chegar para a criança e falar: você não fez o dever novamente, como você é preguiçoso. Nós podemos utilizar, por exemplo, tem algo que você não está entendendo no seu dever? Entender qual a dificuldade da criança naquele dever. Se ela está preguiçosa, não falar isso para ela, né? Sentar com ela, entender qual que é a dificuldade que ela está tendo. E eu volto com esse tema daqui a pouco, depois do intervalo. IEB 1420, a voz de Itatiba. Estamos de volta. Vamos dando sequência ao programa Papo com o Terapeuta. Apresentação: Henrique Lima. Estamos de volta. Lembrando que você pode mandar suas perguntas, mandar suas sugestões de programas para os próximos programas
pelo WhatsApp da rádio 97228-3052, 97228-3052. Estamos transmitindo também pelo Facebook, pela minha página do Facebook, o nome da página é Henrique Lima Hipnose. Estamos transmitindo ao vivo e esse programa fica gravado para quem quiser assistir depois. O Papo com o Terapeuta é um oferecimento da Clínica Aliata Saúde e Vida, um espaço de coworking para médicos, profissionais de saúde com uma moderna estrutura de salas, onde o profissional irá se preocupar apenas com o atendimento do paciente. Conta também com estacionamento próprio, acessibilidade e um auditório com sala multimídia para palestras, cursos, eventos e workshops. O telefone da Aliata é 4524-4050. Conta com o apoio também de Henrique Lima Hipnoterapia, tratamentos para ansiedade, fobias, depressão, vícios, compulsão alimentar, entre outros problemas de fundo emocional. Contato por WhatsApp e telefone 96397 6093. Também nas redes sociais por Facebook Henrique Lima Hipnose, Instagram Henrique Lima Hipnose Clínica ou no YouTube Henrique Lima Hipnose. Voltando com o assunto sobre como falar com as crianças, uma coisa muito importante, além de a gente ter as frases da forma correta de falar com as crianças, deixar bem claro para as crianças o quanto nós amamos ela, o quanto nós temos orgulho dela, né? Muitas vezes aparece no meu consultório pessoas que se sentem rejeitadas pelos pais, pessoas que tiveram tudo, tiveram as melhores escolas, tiveram todos os brinquedos que precisavam, tiveram todo o apoio dos pais, mas mesmo assim se sentem rejeitadas. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a mente subconsciente é literal? Então, tudo que ela percebe, não é exatamente o que é a realidade, mas o que ela percebe sim que vale para ela. Por mais que os pais amem aquela criança, deem tudo que aquela criança precise, às vezes esses pais não falam, por exemplo, eu te amo para aquela criança. E ela espera aquilo dos pais. Muitas vezes ela não percebe que está sendo amada pelos pais. Principalmente os pais de antigamente, os mais velhos, não tinham o hábito de falar para as crianças eu te amo, eu tenho orgulho de você. E as crianças aprendem a não falar isso. E aprendem a não sentir isso, né? E hoje, esses pais que não conseguem falar para a criança eu te amo, pode ser que essa criança ache que o pai não ame ela. Assim, por mais que ela está tendo tudo, ela tem todas as demonstrações, ela simplesmente não percebe. E isso gera uma frustração, gera um sentimento de rejeição que pode ser muito forte para ela na vida adulta. Então, nenhuma frase, boa nem ruim, que você falar para o seu filho vai fazer tanta diferença quanto você olhar no olho dele e falar eu te amo, falar eu tenho orgulho de você e você pode contar comigo. Isso é extremamente importante. Verbalizar o quanto você ama o seu filho, verbalizar o quanto ele é importante para você. Porque dessa forma, ele vai entender realmente o que você quer dizer. Às vezes, apenas demonstrar isso de outra forma, dando brinquedos, dando presentes, não é tão impactante, não é tão forte, não vai fazer tanta diferença quanto você olhar no olho dele e disser, eu te amo. Então, fica essa dica, é muito importante, com certeza isso vai fazer muita diferença na vida do seu filho. Como eu prometi, eu vou passar agora uma técnica que crianças, ela vale até para crianças em torno de 4, 5 anos. Mesmo que a criança seja ainda mais nova, 1, 2 anos, isso funciona muito bem. Para crianças até 5 anos é uma técnica assim, muito, muito, muito interessante. Essa técnica, o nome dela é Sleep Talk, que basicamente é falar com a criança nos primeiros instantes de sono dela. Quando a criança quando ela começa a dormir, quando ela está bem com os olhos
Quando ela começa a fechar os olhos, piscar bem forte, nesse momento que ela começa a entrar no sono. É nesse momento que a técnica se inicia, é nesse momento que a técnica é extremamente efetiva. Como é a técnica? Nesse momento que a criança começa a dormir e já está com os olhos fechados, já está com aquele sono bem levinho, você pode chegar no ouvido dela e falar: aqui é a mamãe ou aqui é o papai, você pode me ouvir, mas não precisa me acordar, só me ouça. Simplesmente essa primeira frase, falar para ela que quem está ali e que ela não precisa acordar, que ela pode só ouvir. Então eu vou dar a técnica inteira e depois eu explico ponto a ponto, tá? Então, primeira coisa, aqui é a mamãe, aqui é o papai, você pode me ouvir, mas não precisa acordar. Sua mente vai estar calma, relaxada, sonolenta, vai poder ouvir cada palavra que eu disser. E a partir daí, dessa entrada, para deixar a criança calma, para saber quem está ali falando com ela, você vai explicar o comportamento que você quer que ela altere. Da seguinte forma, vou dar alguns exemplos. Você pode falar para crianças que não gostam de ir na escola, por exemplo, ou que estão tendo problemas em ir na escola, você pode falar: você percebe que a cada dia você gosta mais de ir na escola e lá é muito divertido. E repete isso umas 2, 3 vezes. Você percebe que a cada dia você gosta de ir à escola e lá é muito divertido. Lembra do mindset de crescimento. Então, você está dizendo para ela que a cada dia ela gosta mais de ir na escola. E isso vai entrar diretamente no subconsciente dela. Nesses primeiros momentos de sono, essa criança está com o subconsciente completamente aberto. E o que a gente consegue colocar de programação lá é aceito por ela. Isso realmente é programado. Outras sugestões pode ser em relação à escola, pode ser você ficar animado em aprender e tem momentos maravilhosos na escola. Aprender para você é algo muito divertido e prazeroso. E no final, depois que você terminou de dar as sugestões, você pode falar: durma bem, meu amor. É muito importante, todo esse processo não deve durar mais que 1, 2 minutos. Porque se você ficar falando por muito tempo, essa criança ela vai despertar, tá? E não é isso que a gente quer. Então, lembrando a técnica, na hora que ela começa a dormir, aqui é a mamãe, aqui é o papai, você pode me ouvir, mas não precisa acordar, para explicar para a criança quem está ali falando com ela. Sua mente vai estar calma, relaxada, sonolenta, mas você vai poder ouvir cada palavra que eu disser. Isso para falar para a mente dela prestar atenção no que você está dizendo sem a criança acordar. Já está dando essa sugestão boa para a mente da criança. E aí sim, entrar com a sugestão. Pode ser, o ideal é trabalhar com uma sugestão, não misturar muitas sugestões, muitas alterações de comportamento, tá? O ideal é trabalhar com uma, fazer isso por alguns dias e você vai vendo a diferença no comportamento da criança. Outros exemplos para criança que, por exemplo, não respeita o pai ou não respeita a mãe, ou às vezes obedece mais o pai do que a mãe. Então, um exemplo na frase de sugestão, entrar como: você respeita e obedece sua mãe porque sabe que ela sabe o que é melhor para você. Você respeita e obedece sua mãe porque sabe que ela sabe o que é melhor para você. Então, isso está mostrando para a mente o quanto é importante essa criança obedecer a mãe. Um outro exemplo também, para a gente finalizar, crianças que não querem dormir no quarto, por exemplo. Ela tem dificuldade, tem medo de dormir sozinha no quarto. Isso é muito comum. Você pode falar: você pode dormir no seu quarto, porque sabe que lá é um local muito seguro. Você pode dormir no seu quarto porque sabe que lá é um local muito seguro, que você vai estar seguro. E a partir de alguns dias fazendo essa técnica, a mente da criança já começa a absorver aquilo como verdade e já começa a mudar o comportamento. Então, eu sugiro para quem quiser utilizar muito essa técnica. Depois mande o feedback para a gente, é importante a gente saber também, mas assim, os feedbacks que eu tive dessa técnica foram fantásticos. E de tudo que eu falei, deixar bem claro, mais uma vez, que nada disso é uma regra,
Mas porque varia de mente para mente como vai ser interpretado aquilo, mas é muito importante a gente direcionar o que a gente falar para as crianças, para que elas tenham uma percepção melhor daquilo que está sendo falado, uma percepção mais literal, que ela possa entender o que realmente nós estamos querendo falar para ela. E para muitos casos, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes. A hipnoterapia tem um tratamento muito eficaz para casos onde crianças têm algum trauma ou têm algum medo, algo que ela aprendeu na infância dela, mas que hoje faz mal para ela, seja nos estudos, ou seja em coisas simples como fazer xixi na cama ou não querer dormir na cama, dormir sozinha no quarto, por exemplo. A hipnoterapia tem um trabalho muito, muito interessante com crianças. E eu sempre digo que trabalhar com crianças é muito fácil, porque a mente delas é muito aberta, né? Então, por hoje é só. Eu agradeço a sua audiência. Na próxima sexta, a partir das 16 horas, estamos aqui novamente no Papo com o Terapeuta e mais uma vez eu agradeço a sua audiência.